Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos hoje aqui uma partida muito interessante do nosso grande mestre número 1 aí do Brasil, o Rafael Leitão, jogando de pretas contra o Eduardo Bonelli. O Eduardo Bonelli é o número 1 da Venezuela, um grande mestre fortíssimo, aí pela quarta rodada das Olimpíadas de Xadrez 2018, o maior evento mundial aí de xadrez por equipes. O venezuelano tem o rating aí de 2.636, um pouco maior aí do que o do nosso grande mestre. Mas a diferença é pequena, a força aí é bem equiparada. E o Rafael Leitão jogando de pretas é sempre um desafio, né? Você jogar de pretas contra um grande mestre aí também de tão alto nível. Vamos lá, vamos ver como é que é essa partida então. C4, o venezuelano abriu com a abertura inglesa. Cavalo F6, G3, E6. Bispo então em G2, D5, D4, caiu aí numa catalã, né? Uma variante fechada da abertura catalã. Bispo em E7, cavalo em F3, roque, roque e C6. Então é uma catalã mesmo, ambos já rocaram, por enquanto estamos na teoria. B3, B6, bispo B2, cavalo aqui de bem em D7, cavalo C3 e bispo em A6, né? Já ameaçando aqui a captura aqui desse peãozinho. A partida continua com o cavalo então em D2, defendendo, também abrindo aqui o bispo e também abrindo possibilidades de expansão aí na ala do rei. As pretas já definiram aqui, pelo que a gente está vendo, que vão jogar na ala da dama, e as brancas estão mostrando aí que vão jogar na ala do rei. B5, então tentando aí realmente uma ruptura aí na ala da dama. C5, mantendo fechado, e B4, ganhando espaço. Cavalo aqui em A4, bispo em B5, e torre então em E1. Dama C7, dama C2, ambos aí colocando as damas nas segundas fileiras, conectando as torres. A torre de F em E8, e então as brancas começam o ataque na ala do rei com F4, cavalo aqui em G4. O cavalo G4 se aproveita temporariamente que F4 enfraqueceu a casa aqui em E3. Então praticamente obrigam aqui as brancas a fazer alguma coisa em relação a isso. É claro que as brancas não querem levar esse lance aqui, onde as pretas estariam eliminando aqui o bispo das brancas, que é uma das peças mais fortes aí nessa posição. Então, como evitar isso? D4, né? Agora a torre está cobrindo aqui a casa E3, peão toma, cavalo toma, e esse cavalo não está mais fazendo muita coisa aqui, esse cavalo aqui está mais ativo, né? Então o cavalo voltando aí para F6, oferecendo as trocas, cavalo G5, H6 expulsando o cavalinho, e esse cavalo então manobra de volta para F3. A partida continua com cavalo D5, bispo aqui em C1, bispo toma em A4, peão toma em A4. O Leitão abdicou aí do par de bispos para pelo menos dar uma estragada aqui na estrutura de peões das brancas e ter um contrajogo aqui na ala da dama, né? A partida continuou com torre de A em B8, bispo então em F1. Curiosamente, né, as brancas colocaram seus bispos nas primeiras fileiras, mas realmente nessa posição faz muito sentido, né? Esses bispos ficam mais ativos aí nessas casas, nessa posição. Bispo em F6, bispo em B2, mais uma vez deixando a torre aí passar. Torre aí de E em D8, bispo aqui em C4, cavalo em F8, manobrando aí o cavalo. Bispo em B3, cavalo em G6 então. E aqui a gente tem uma posição bastante peculiar, que permite uma tática aqui pelas brancas, e as brancas jogam torre toma E6. Qual que é a ideia, né, desse lance? É um lance aparentemente assustador, né? Você muitas vezes não está esperando. O Rafael Leitão com certeza já tinha previsto esse lance e já tinha se preparado para isso. E o Rafael Leitão faz o melhor. Ele acabou de perder um peão, então ele também ganha um peão. O que está acontecendo aqui, né? Entregou a torre, não pegou a torre, sacrificou um cavalo. O que é isso tudo? É a coisa de grande mestre. Vamos voltar aqui e vamos tentar entender a gente também. Bom, torre toma em E6, se aproveita do fato de que se o peão toma a torre, esse cavalo fica solto aqui e a dama pode capturar. Então as brancas teriam conseguido aqui um cavalo e um peão por uma torre. É uma boa troca, considerando que as brancas sempre vão ter a iniciativa aqui nessa posição. Lances como o bispo C2 vão ser jogados, ameaçando uma entrada dura aqui.
As peças das brancas estão mais ativas, mesmo que as pretas ofereçam aqui a troca de damas, as brancas podem evitar com dama em E4. Uma possível continuação seria aqui torre em E8, né? As pretas têm um peão muito fraco aqui em E6. E depois de bispo C2, por exemplo, G6, né, para poder bloquear aí a entrada da dama. Torre em E1 seria uma possível continuação, só para ilustrar aqui que a posição das brancas está muito ok, e as pretas, claro, vão ter que ficar se defendendo aqui, e dá para dizer que é uma posição equilibrada, com a iniciativa aí na mão das brancas. O Rafael Leitão não quis partir para isso, então depois aqui de torre toma em E6, ele não vai para essa captura, mas ele acabou de perder um peão, e ele então, como a gente viu, né, na continuação, se o peão toma a torre e esse cavalo perde, então esse raciocínio agora funciona. Eu já vou entregar o cavalo, capturando o peão, e aí sim eu quero capturar essa torre, né? É claro que aqui existem também várias continuações, é uma posição bem tática, né, bem complicada. A continuação segue aqui com torre então em E4. Você pode estar falando assim, puxa, mas já que essa torre aqui, já que esse cavalo está caindo, eu vou capturar uma outra peça aqui. Essa continuação existe, tá? Se você enxergou isso, você enxergou muito bem. Uma possível continuação seria cavalo em H3, cheque, então tentando manter o cavalo no jogo. As brancas não poderiam jogar nem rei F1, nem rei G2, por conta de cavalo aqui em E3 dando um cheque e ganhando a dama. Tá? Teriam que jogar rei em H1, e aí depois aqui de cavalo toma torre. Seria uma posição perfeitamente jogável, tá? Bastante equilibrada também, onde as pretas teriam uma torre, né, por uma peça, mas as brancas têm mais mobilidade de jogo e teria um jogo interessante. Seria uma possível continuação, bastante equilibrada também. Uma outra possibilidade aqui também, você pode estar pensando, simplesmente capturar o cavalo, mas aí as pretas ficam melhores, depois de peão toma torre. As brancas não têm tanta atividade assim, e dá para dizer que aqui seria uma posição melhor para o Leitão, tá bom? Então, vista todas essas possibilidades táticas, depois de torre toma, cavalo toma, as brancas preferiram aí manter o equilíbrio da posição com torre em E4. A partida seguiu com cavalo em H3 cheque, rei então em G2, esse cavalo está atacado, ele tem que voltar daí, cavalo em G5, cavalo toma, bispo toma, torre de A em E1, dama em D7 e dama em E2, e nessa posição os grandes mestres aí, os titãs, resolveram aceitar aí um empate. O que está acontecendo, né? Por que eles aceitaram um empate aqui, concordaram no empate? Bom, aqui as brancas têm o par de bispos, no entanto esse daqui é um bispo mau, né? Ele está bloqueado aí por um peão fixo no centro. As pretas têm o controle da casa D5, então esse bispo também não está conseguindo fazer muita coisa. Muito provavelmente muitas peças pesadas vão ser trocadas daqui a pouco, né? Muito em breve vai ser preparado para isso, e vai ser um final empatado, né? Então eles enxergaram isso, realmente nenhum dos dois mais aqui tem condições de criar um plano vencedor numa posição como essa, completamente equilibrada, e empataram então. Parabéns aí, Rafael Leitão, jogando de pretas, aí conseguiu um empate, continua invicto. Rafael Leitão não perdeu nenhuma partida ao final aí dessa quarta rodada, garantindo mais meio ponto aí para a nossa equipe. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, eu adorei. Muito obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo então, gente. Um grande abraço.